Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrir as Escrituras Sagradas, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 50 a seguir. Obrigado, mano. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: agora digo isto. Ele, vamos dizer assim, ele concluiu, né, o que ele estava dizendo, e agora ele entra num outro assunto dizendo: agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, isto é, não tem como saber direito como irá acontecer. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele conclui, portanto, para fechar: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Queridos, nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, no versículo 19, ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só para esta vida, isto é, se esperamos em Deus, se esperamos em Cristo só para esta vida, só para receber uma bênção aqui e acolá, só para que o Senhor supre as minhas necessidades, só para que o Senhor cure as minhas enfermidades, só para que o Senhor resolva os meus problemas, só que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, me dê aquele outro. Se nós esperamos em Cristo só para esta vida, o apóstolo Paulo diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Logo, o que Paulo está ensinando, falando à igreja, que nós esperamos em Cristo, sim, para essa vida, não só para essa vida, mas também para essa vida. O Senhor pode nos dar, e o Senhor nos dá, somos testemunhas disso. Somos testemunhas, o Senhor abre portas, o Senhor nos abençoa, o Senhor cura nossas enfermidades, o Senhor soluciona os nossos problemas, o Senhor nos dá capacidade também para solucionar, para pensar, para buscar novos horizontes, buscar novos projetos, enfim, o Senhor nos abençoa. Mas se buscamos em Cristo, esperamos em Cristo só para esta vida, não vale a pena, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que além desta vida, além disso que vivemos, além desses poucos anos em que vivemos, 60, 70, 80, 90 anos, e obviamente muitas vezes muito menos,
Se nós esperamos em Cristo só para esta vida, quero te dizer, irmãos, que não vale a pena. Então, se depois da vida, depois que nós morrermos, não faz sentido nós ter Cristo na vida, então não vale a pena estar na igreja. Não tem sentido nenhum estar na igreja. Não faz nenhum sentido crer na Bíblia. Não faz sentido nenhum crer que Jesus ressuscitou da cruz, ressuscitou do sepulcro, perdão. Não faz sentido. Mas o que Paulo está ensinando à igreja de Corinto, e que provavelmente ele ensinou às outras igrejas que ele fundou, só não deixou registrado, mas aqui a essa igreja ele registrou que nós cristãos não podemos esperar, ou não devemos esperar em Cristo só para essa vida. E nós lemos as cartas de Paulo, o Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo em suas cartas, Pedro em suas cartas, João em suas cartas, Tiago na sua carta, os Evangelhos, o Apocalipse, Hebreus, sempre aponta para uma vida após esta vida, para uma vida após essa em que vivemos. E a palavra de Deus vai mais longe, dizendo que essa vida que vivemos é uma vida passageira. O irmão acabou de comentar aqui sobre esse amigo dele. Sobreviveu, mas poderia não. E quantas histórias a gente vê, irmãos. Agora um colega da firma me contando esses tempos atrás, que a filhinha dele com 7 aninhos, no dia da festa, alegria, convidados, casa cheia, coisa e tal, alugou brinquedos, aqueles pula-pula, aqueles brinquedos de criança. A menina dele não veio falecer no dia do aniversário, no pula-pula, deu um treco lá, a menina morreu no dia do aniversário, 7 anos. Então nós vamos esperar só para essa vida? Essa vida, amados, é uma vela, é como diz a palavra, é aquela erva do campo, que amanhece e muitas vezes nem anoitece. Então, se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, não vale a pena, irmãos. Até porque a verdadeira vida vem depois da morte. Até porque a vida eterna, seja ela com Deus ou longe de Deus, é depois dessa vida. Esta vida é para nós plantarmos, é para nós fazermos o bem, é para nós servirmos a Deus, é para nós nos santificarmos, é para nós abandonarmos os vícios mundanos, é para nós abandonarmos a ira, a contenda, é para nós abandonarmos todas as porfias, todas as obras da carne, conforme Paulo em Gálatas capítulo 5 nos ensina, e prepararmos as nossas vidas para uma vida além, para uma vida eterna com Deus. E Paulo então, a partir do versículo 50, ele diz: agora, irmãos, eu digo isso para vocês, que o que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quando Paulo fala aqui, irmãos, a carne e o sangue, ele está falando da nossa atual condição, a nossa atual condição, como homens, como mulheres pecadoras, dessa carne pecadora, dessa carne inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Isso não pode herdar o reino, em hipótese alguma. Porque se esta natureza qual hoje nós vivemos herdasse o reino exatamente assim, lá no céu também haveria pecado, porque iria nos acompanhar, se nós, salvos, entrarmos desta maneira, como nós hoje estamos. Parece que Paulo fala algo óbvio, não é verdade? Mas óbvio para nós que hoje
para nós que hoje temos a Bíblia, lemos e relemos, mas para aquele tempo, os irmãos não tinham conhecimento, os irmãos precisavam de instrução. Obviamente nós também precisamos, mas eu quero dizer que parece óbvio isso para nós hoje, mas o nosso corpo, carne e sangue, não pode entrar, isto é, no sentido de que a nossa natureza pecaminosa hoje, como nós somos, porque a gente sabe que a gente vai ser de carne e osso lá, não como nosso corpo aqui, mas glorificado, assim como Jesus ressuscitou, assim como Jesus subiu ao céu. Depois da ressurreição, ele comeu e bebeu com os discípulos, ele caminhou entre os discípulos, ele conversou com os discípulos. Os discípulos viram ele subindo, com o corpo glorificado. Então ele ensina, irmão, dizendo que a corrupção, aquilo que é corruptível, o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo falece, o nosso corpo envelhece. Eu é que diga. Tempos atrás era muito bem, hoje já com 50.1, já sinto algumas coisas. O corpo vai envelhecendo, as dores vão vindo, a idade nunca chega junto, chega sozinha, ela chega acompanhada de dor aqui, dor ali, problema aqui, problema acolá, isto é corruptível. E se nós herdarmos o céu com esse corpo corruptível, nós iríamos morrer no céu, e sabemos que no céu não há morte, e nem choro, e nem pranto. Então por isso que ele diz que se faz necessário aquilo que é, ou melhor dizendo, que a corrupção não herda a incorrupção. Posto esse versículo 50, então como se irá se resolver? Se nós somos corruptos no sentido de corruptível, de pecaminosos, como nós iremos herdar o céu então? E aí Paulo, no versículo 51, ele diz: olha, eis que eu digo para vocês um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormiremos aqui no sentido de morrer. Nem todos nós dormiremos, podemos dizer, morreremos, mas todos nós seremos transformados. Isso dá a entender que Paulo esperava Cristo para a sua época, porque ele usa o termo nós. Ele está dizendo, irmãos, que Jesus, quando vinha arrebatar a igreja, pode ser que irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, a igreja, muitos em volta, ao redor do mundo estarão vivos. Nem todos vão morrer, nem todos vão dormir no Senhor, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas uma coisa é fato: todos serão, ou todos nós seremos transformados. Quer um morto, como fala em Tessalonicenses, ele mesmo fala, quer um vivo, seremos transformados. Quando, irmão? Olha, diz ele, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, diz ele, seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja, não podemos esperar em Cristo só para esta vida. Seremos assim homens miseráveis, homens sem destino, sem futuro, sem céu, sem vida eterna com Deus. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil os nossos olhos se voltarem para Deus quando precisamos de algo nesta vida. É muito fácil
os nossos olhos se voltarem para o Senhor quando nós precisarmos ou quando nós precisamos de algo aqui nessa terra, seja a cura de uma enfermidade nossa ou de nossa família, seja necessidade física, seja necessidade material, emocional, enfim, algum bem material. É fácil nós nos inclinarmos para Deus quando assim precisamos, mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo, aqui, ele não fala especificamente os salvos, mas a ideia já está contida no texto, que ele está falando para a igreja aqui. Ele está falando dos salvos aqui. Não é todo mundo, olha, nós seremos transformados e os mortos ressuscitarão. É obviamente que ele está falando dos salvos, ele está falando da igreja em si, não é de todos. Não é de todo mundo, de todas as pessoas, mas ele está falando das pessoas que morreram em Cristo, que morreram salvos. Irmão, é um momento de nós pensarmos e trazermos à nossa memória esse grande dia, de nós imaginarmos esse grande dia, como será ouvir o som da última trombeta. Como será, meus irmãos? Como será a igreja? Aqui há duas consolações, há duas esperanças. Aqueles que morrem em Cristo, nós temos que ter certeza e ter a convicção da vida eterna. Então, logo, a morte para o cristão pode ser uma tristeza, aqueles que ficam, obviamente, né? Pode ser uma tristeza passageira, uma tristeza porque perdeu o ente querido. Se abala, se entristece, chora, e tudo isso é normal. Mas lá no fundo do coração do cristão que fica, ele pode ter absoluta certeza de que um dia eles irão se ver novamente. E aquele cristão que por um motivo ou outro, por doença ou por alguma coisa, vem a falecer, lá no profundo da sua alma, ele pode estar com esperança viva de que um dia, ante a última trombeta, ele irá ressuscitar incorruptível, um novo corpo. Isso é uma palavra, irmãos, essa noite também de consolação e de esperança para nós. De consolação e esperança para nós, porque todos nós estamos vivos. Isso nos dá uma condição, que todos nós morreremos. O que é preciso para matar um porco, irmão? Uns dizem uma faca, outros dizem, não, é preciso o porco esteja vivo. Para matar um porco, o que é preciso matar que o porco esteja vivo? Senão, se ele estiver morto, não precisa. O que precisa nós morrermos? Basta nós estarmos vivos. E quando isso irá acontecer? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser qualquer, ou pode ser que não. Pode ser que ele viveu mais uns 15, 20 anos e até lá o Senhor volte. Mas o que pode acontecer, ou melhor, o que deve de acontecer em nossas mentes, em nossos corações, é a esperança da vida eterna. É olhar para esta vida e dizer, olha, eu passo trabalho, eu passo dificuldade, eu tenho essa enfermidade, eu tenho a outra enfermidade, eu tenho isso, o médico me diz que eu tenho tal doença, o médico me diz que eu tenho, a ciência já comprovou, mas ruim, queria viver mais anos, queria viver mais tempo, mas uma esperança eu tenho, um mistério, a palavra de Deus me diz. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia, Jesus, glória. Vamos nos voltar os nossos olhos para o além, irmãos. Maldito do homem que olha somente para o seu umbigo. Maldito do homem que olha somente para esta vida. Aquele homem dos evangelhos teve uma grande colheita, olhou para os seus silos e disse, não, isso aqui não é suficiente, fazer o seguinte, botar tudo abaixo, tenho 5 silos aqui que cabe 2 toneladas cada uma, eu vou derrubar tudo, vou construir 10 silos com
20 toneladas cada um, e assim fez, e depois olhou para tudo aquilo, olhou para ele e disse: agora regozija minha alma, agora fica tranquilinha, tu tem, o resto da tua vida tu está bem. E o texto disse: e se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que tu darás em troca? O que tu darás em troca? O texto é muito claro, dizendo para nós olharmos para a vida além desta vida. E Paulo está abrindo as cortinas dizendo: porque convém que isto que é corruptível, isto é nós, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Bom, de repente dá para nós fazermos uma divisão nesse versículo 53, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Pode ser que Paulo está falando aqui mais no sentido de pecado. Se corromper é pecar. Aquela pessoa se corrompe por dinheiro, né? Ela pecou, ela recebeu a tentação pelo dinheiro, ela acabou pecando, está mais no âmbito do subjetivo, aquilo que é subjetivo. O nosso ser, a nossa inclinado ao pecado, que somos corruptos no sentido de pecadores, esse lado pecador do homem, essa natureza pecaminosa, aqui a verdade é essa, a natureza pecaminosa do homem, a natureza corruptível do homem, ela vai se revestir da incorruptibilidade. Isto é, no céu nós não teremos mais prazer em pecar, lá no céu nós não teremos mais como pecar, porque a minha natureza pecaminosa será substituída, e esta carne, agora falando de corpo físico, que é mortal, será revestida da imortalidade. Então essas são duas coisas. A minha natureza corruptível será revestida da incorruptibilidade, isto é, eu não pecarei mais no céu. A minha carne que é mortal se revestirá da imortalidade, isto é, seremos eternos. Eternos daqui para frente, né? Só Deus é eterno na sua totalidade, não tem começo e não tem fim. Nós temos começo, mas porém não teremos mais fim. Então, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A última vitória nossa é sobre a morte, irmãos, sobre a morte, e não a morte física, porque aqui o texto está dizendo que irmãos nossos irão morrer, e como até mesmo o próprio apóstolo Paulo morreu, mas aqui a morte tragada na vitória é a morte eterna, ou quando nós seremos transformados em vida, ali está a completa vitória nossa, a plena vitória da igreja. Será quando o Senhor Jesus voltar, e os irmãos que morreram em Cristo irão ressuscitar. Como? Não sei, é um mistério. Não sei se vai abrir os túmulos. Ah, pastor, mas eu escuto na internet. Pode escutar na internet à vontade, eu não sei de nada. Eu sei que eu quero ressuscitar se eu tiver morto. Eu tenho um irmão meu, nada contra, tá? É só cada um lá. Ele gosta do Apocalipse, ele lê Apocalipse, ele lê 20 livros sobre Apocalipse, e às vezes ele vem comentar comigo, eu escuto, claro, obviamente. E lá no final eu digo: irmão, muito interessante, e é bom estudar, e é isso aí mesmo, tem que estudar, mas para mim não importa muito. Eu quero saber se eu estou entre os escolhidos. Agora, o que vai acontecer depois, se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois, se vai ser no meio, meu amado irmão, aí eu deixo para o Senhor julgar e fazer o que lhe apraz. Uma coisa é certa, irmãos:
Uma coisa é certa, que nós possamos lutar, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos plantar para colher, que eu e você possamos ter aquela fé inabalável em Jesus Cristo, que nós possamos ter aquela fé inabalável acompanhada por obras, acompanhada por santificação, acompanhada de negar a sua própria carne, de esmurrar o seu próprio corpo, como disse o apóstolo Paulo. Eu esmurro, e eu faço por onde? Para isso aqui, irmãos, tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Isso aqui, amados, é lá no fim, irmãos, quando tudo terminar. Agora, já pensou nós buscarmos e esperarmos em Cristo só para esta vida? O apóstolo Paulo não usou outro termo mais belo do que somos mais miseráveis de todos os homens se nós esperarmos em Cristo só para esta vida. Se nós olharmos para as nossas vidas, olha, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, tudo bem, tu pode glorificar e tu deve te agradecer, e tu deve te exaltar o Senhor por isso, e tu deve te alegrar por isso, porque a Bíblia também diz que é feliz o homem aquele que come do seu suor, né? Que planta e colhe do seu suor, do seu trabalho, é maravilha, glória a Deus e aleluia por isso. Agora, não é só isso, eu e você temos que ter essa confiança, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o primeiro, Ele é a primícia de tudo. Todo homem que morreu antes, e caso ressuscitou, morreu de novo. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou algumas pessoas, eles ressuscitaram, mas eles morreram depois novamente. Mas Cristo é a primícia de todas as coisas. Ele foi o único até hoje que morreu e ressuscitou pleno, com o corpo glorificado, e subiu ao céu. Então, portanto, meus amados, que essa palavra possa nos consolar, que essa palavra possa nos trazer paz ao nosso coração. Paz ao nosso coração. Posso sofrer, posso padecer, por amor a Cristo, e certamente padeceremos e sofreremos por amor a Cristo. Certamente, irmãos, se Cristo demorar um pouquinho mais para vir, alguns anos mais para vir, ai daqueles que ficarem vivos, ai dos nossos filhos e netos, no sentido de perseguição, no sentido de luta. Mas venha o que vier, esta palavra jamais passará. Esta palavra jamais passará. E ele conclui: portanto, meus irmãos, portanto, finalizando, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero ler aqui, amados, um trecho aqui desse versículo na King James, que nos abre uma outra janela. Quer dizer exatamente uma coisa, mas ela é traduzida de uma outra maneira que nos fica mais claro. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, para permanecer firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Veja
Roger, que depois de Paulo escrever esse lindo texto sobre aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, isto é o nosso corpo, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é a nossa natureza pecaminosa, passará a ser uma natureza santa, sem pecado e não pecar mais. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, isso é o que nós queremos, isso é o que nós almejamos. Mas Paulo não deixa os crentes com cabeça no céu, no sentido voando. Eu estou como só sonhando ao céu, quando eu chegar no céu, que maravilha. Tudo isso nós temos que pensar e se regozijar. Mas Paulo parece que fala todas essas coisas para os irmãos de Corinto, dizendo que é maravilhoso, que eles devem ter fé, que eles devem pensar nas alturas, de que esse mistério irá acontecer um dia. Mas ele conclui dizendo: meus irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Por que Paulo conclui isso, irmãos? Nós devemos de permanecer firmes, irmãos, na fé, obedecendo. Não é só por um momento, não é só por isso, não é só por aquilo, não é só por aquele momento, aquele outro momento, não é só os domingos, não é só as quartas, não é só nos eventos especiais da igreja, não é só na ceia. Nós devemos de permanecer firmes e nada, ou absolutamente nada nos abale. Glória a Deus. Isso nós podemos linkar com aquele outro versículo que diz que aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida eterna. Este receberá a coroa. Nós devemos de permanecer firmes na fé. Nós devemos de permanecer firmes, absolutamente nada pode nos abalar. Glória a Deus. Então, tudo isto é o suficiente, e ele completa: dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente que no Senhor todo trabalho jamais será improdutivo, ou todo trabalho jamais será em vão. Irmãos, a obra de Deus precisa de homens e de mulheres. É aquele chavão que a gente gosta de dizer: Deus não escolheu os anjos para enviar, para pregar aqui, para fazer a obra de Deus, seja dos mais variados pontos que a obra de Deus precisa. Não é anjos. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você, Deus escolheu nós para fazermos isso. E Paulo diz à igreja de Corinto, dizendo que eles deveriam se dedicar dia após dia. Eles deveriam de ser abundantes na obra de Deus. Isso é se dedicar, fazer por onde, e completamente eles deveriam estar conscientes que todo trabalho em Deus jamais será em vão. Todo trabalho que nós realizamos na igreja não é improdutivo. Então, logo, irmãos, tem aqueles trabalhos, por assim dizer, mais nobres: pregar, cantar, tocar. Parece que aos nossos olhos é um trabalho mais nobre. Mas o que me mantém em pé, irmãos, não é as minhas mãos, não é os meus pés. Como assim, pastor? Está em pé por causa das pernas. Isso é o externo. O que me mantém em pé é os meus órgãos internos. O que me mantém vivo é os meus órgãos internos. É aquilo que a gente menos vê. Amém, amados? Não te impressione com algo externo, irmão, porque faz aquilo, faz aquele outro. Todo o trabalho é ótimo e não é vão no Senhor.
Ou seja, o trabalho de limpar a igreja, o trabalho de ficar na porta, o trabalho de arrumar a igreja, o trabalho de cuidar das crianças, o trabalho de pregar no domingo, o trabalho de pregar na quarta, o trabalho de cantar na quarta, o trabalho de orar às 6 da manhã, o trabalho, todo o trabalho, absolutamente todo o trabalho na igreja, seja ele intelectual, seja ele braçal, nenhum trabalho é vão, irmão. Nenhum trabalho é vão. Nenhum trabalho é vão. Jamais o nosso trabalho será improdutivo quando feito em Deus. Este é o X da questão. Tem que ser em Deus, tem que ser para Deus. Tiago diz que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que nós fizemos tem que ser por fé e por Deus. Por Deus. Amém? Quando nós estamos aqui na igreja, é porque amamos os irmãos, mas primeiramente nós amamos a Deus. Muitas vezes a gente padece, sofre por amor aos irmãos e por amor a Deus. Amém, amados? Porque tudo passa por Deus, tudo passa por amor a Deus, por amor a Cristo. Amém? Eu me lembro até, é um pouco estranho eu citar, por ser uma pessoa católica, mas um dia a Madre Teresa de Calcutá, um dia uma pessoa disse para ela que ela dava banho nos leprosos lá na África, enfim, aquele negócio todo, aquela miséria toda. E uma pessoa se dirigiu a ela e ele disse assim: olha, nem por $1 milhão de dólares, no caso, nem por $1 milhão eu dava banho nessas pessoas. Ela disse: nem eu faço por amor. Nem eu por $1 milhão eu dava banho nos leprosos. Não dava também. Eu dou banho por amor. E assim nós temos que ser, irmãos. Assim nós temos que ser. Vim cantar na quarta-feira para quê? Para quê? Não tem pouca gente. Hoje até está cheia a igreja. Às vezes só está eu, mais uma meia dúzia, às vezes até nem eu não estou. Para quê? Mas porque a gente não canta para homem nem para mulher. Primeiramente a direção é a Deus, irmãos. Primeiramente é a Deus. Eu sempre digo, e me desculpa usar esse meu exemplo, eu prego no domingo, assim como eu estiver pregando aqui na igreja, tiver 3 ou 2 irmãos, eu vou pregar exatamente a mesma coisa. Exatamente a palavra que eu vou pregar. Pode estar cheia a igreja, pode estar vazio. Por quê? Porque eu não faço primeiramente aos irmãos, eu faço primeiramente a Deus. E assim nós temos que fazer. Se está cheia a igreja, amém, glória a Deus, temos que trabalhar por isso. Mas tem pouco, vamos fazer uma meia boca aqui. Não, mas não é para o homem, não é para a mulher, é para Deus, gente. Amém, queridos? Então, que eu e você possamos estar conscientes disso. Que se nós morrermos, fica tranquilo, irmão. Lá no leito da morte, se tu estiver consciente, vai glorificando a Deus, vai exaltando o Senhor, já vai te regozijando que daqui um tempinho mais, esse corpo velho, esse corpo moribundo, esse corpo que agora pegou essa doença, isso, aquilo, aquele outro, enfim, tu é corruptível, tu é mortal, mas fica tranquilo, daqui a uns anos ou daqui um pouco mais, aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, e o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança, essa é a esperança na igreja, essa é a nossa esperança, irmãos, e nós temos que trazer ela bem viva no nosso coração. Vamos nos pôr em pé? Bem viva na nossa alma, irmão, porque isso é que nos eleva a Deus. Isso é que nos faz buscar mais a Deus. Mas é só para essa vida, pastor. Jesus me abençoando aqui, Jesus me abençoando ali, Jesus me abençoando lá. Já está bom, tá mais do que bom. Ô irmã Evinha, ora por mim lá, a senhora que vai todas as 6 horas da manhã orar, a irmã e as outras, orem por mim lá, que eu fico dormindo até as 9 horas. Daqui a pouco vem, Jesus me abençoou, beleza. O que a senhora está fazendo? Estou aí.
Pois é, só quer Jesus para essa vida. Só quer Jesus para essa vida. Pagar o preço, se esforçar, se dedicar, crer em Deus, abandonar o pecado, abandonar a ira, abandonar todos os pecados que tão de perto nos arrodeiam, como diz a palavra. Isso não. Isso não. Pois bem, que nós possamos esperar em Deus, e que essa palavra, irmãos, possa se confirmar nas nossas vidas. E se Jesus voltar, nós estivermos vivos, amém, nós nem vamos passar pela morte, tá? Vai ser um corpo transformado, e já estou santo aqui, já não vou morrer mais, tá numa boa. Mas se vier morrer, morre na esperança que Deus pode fazer um milagre. Amém, queridos? Consola o teu coração com essas palavras, irmãos. A palavra de Deus, é claro, te consola com essas palavras. Eu quero orar por cada irmão, por cada irmã. Se você está enfermo, meu amado irmão, ora aí no banco, vou estar orando daqui. Continuamos a nossa oração pela Yasmin, né? Pedindo a bênção de Deus sobre a vida daquela menina, me vem agora na mente. Continuamos a nossa oração com o nosso irmão Leandro. O Senhor pode trazer a cura por completo. Enfim, me vem na memória agora isso, mas você que lembra aí, ore por essa pessoa, clame a Deus por ela, que o Senhor possa abençoar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós a Ti nos achegamos, Pai. Senhor amado, depois dessa palavra lida e meditada sobre ela, Pai, isso nos alegra o coração. Sabemos, Pai amado, que nessa terra eu posso passar o que for. Sabendo que nessa terra, Senhor, o Senhor pode me dar ou não aquilo que eu peço, mas que além desta vida, se eu permanecer firme na fé, se eu continuar firme e inabalável, Pai, a garantia de uma vida eterna está certa, não pelo meu mero esforço, mas pela promessa bendita de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu a sua graça, aquele que nos abençoou com a vida eterna. Pai querido, Pai amado, eu oro por cada irmão e por cada irmã aqui que está na igreja, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer um trabalho especial na vida deste irmão e desta irmã. Senhor, aqueles que, Senhor, lutam contra o pecado, estão escravizados pelo pecado, de alguma forma ou de outra, Pai, não tomam uma decisão firme e consciente que precisam lutar contra o pecado, lutar contra o mal, lutar contra as hostes espirituais da maldade. Senhor, nos dá força que possamos lutar, nos dá consciência, Senhor, que é necessário. Pai amado, Pai querido, para que muito em breve, Senhor amado, ante a última trombeta, se estivermos falecidos, seremos ressuscitados, e se estivermos ainda vivos, seremos transformados pelo Senhor. E junto com os nossos irmãos, junto todos nós encontramos o Senhor nos ares. Pai querido, abençoa a igreja, nos consola, nos abençoa, nos dá a tua graça, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nossas vidas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Que o teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário venha nos purificar de toda injustiça, venha nos purificar de toda a iniquidade, Pai. Limpa as nossas almas, limpa as nossas mãos do sangue, limpa os nossos lábios, Senhor amado, das falsas palavras e das falsas promessas. Limpa as nossas mentes, Senhor amado, dos pensamentos malignos e profanos. Limpa, Senhor, os nossos pés que andam por caminhos errados. Limpa, Senhor, os nossos olhos que andam olhando coisas que se não devem de olhar, e os nossos ouvidos, Senhor, que escutam o que não devem de escutar. Limpa as nossas vidas, purifica as nossas vidas, porque quem subirá ao monte santo do Senhor, se não é aquele, Senhor, que tem as mãos limpas e um coração puro? Abençoa a igreja, abençoa essa humilde congregação, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, abençoa cada irmão, a cada irmã, abençoa cada casal, Senhor, abençoa cada filho, a cada filha, a cada neto, a cada avô, a cada avó, Senhor. Toma todos nós nas tuas mãos, e eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite,
que a esperança dessa vida eterna, que essa esperança de ressurreição em Cristo possa estar patente e latente nas nossas vidas, nas nossas mentes e corações. Senhor, te damos graças por tudo. Purifica as nossas vidas, purifica as nossas vidas, assim como o ouro é purificado 7 vezes. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a cura e a libertação sobre aquelas pessoas que necessitam. Abençoe Yasmin, Senhor, continua trabalhando na vida daquela jovem, mas antes de trabalhar, Senhor, na sua vida no sentido de curá-la, toca na sua vida, que ela possa tomar a decisão de te seguir fielmente, Senhor. Abençoa o Leandro, toca na vida dele, restaura a sua saúde. E a todos os nossos amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos visitar com cura, com libertação e com bênção, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.